pastora Fernanda, com os irmãos, vai ministrar um louvor que o Senhor colocou nessa noite no meu coração. Ele já foi ministrado nessa noite, mas eu falei, é a vontade do Senhor, então vamos louvar. Amém, queridos? Fiquem em espírito de oração. O Senhor já está falando com você nessa noite. Eu estou com meu coração cheio, mas como nós aprendemos na palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, Ele sempre quer nos encher mais. Ele sempre tem algo a nos revelar a cada momento. Basta você ficar sensível e ter lugar nessa noite. Ouça a voz do Senhor. Amém? Fiquem em espírito de oração, queridos.
Louvado seja Deus. Eu comecei falando que eu estou com meu coração cheio, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar sensível, aleluia, à presença do Espírito Santo de Deus. Porque Ele está no meio de nós. Ele está passeando agora, irmãos, aí do teu lado. Perceba essa presença gloriosa. Perceba o que Ele quer revelar para você nessa noite. Perceba o que Ele quer falar para você nessa noite. Louvado seja Deus. Porque essa é a função do Espírito Santo de Deus. Ele chega com a sua forma gloriosa, com a sua presença gloriosa, e Ele se aproxima de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos perceber essa presença. Nós precisamos entender que quando Ele para, quando Ele passeia no meio do ministério, no meio da congregação, quando Ele se aproxima da igreja, é porque Ele tem algo a revelar a nós. Ele tem algo a fazer nessa noite. O Senhor já está falando nessa noite. Eu vi o pastor ministrando, os irmãos ministrando no louvor. Aleluia, eu já ouvi nessa noite que Jesus, Ele quer curar. Louvado seja Deus, receba a sua cura nessa noite. Eu ouvi nessa noite que o Senhor, Ele quer renovar. Receba a renovação do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu ouvi nessa noite, irmãos, palavras, aleluia, profética da parte de Deus. E eu já tenho recebido de bom grado no meu coração. Eu estava na minha casa meditando, aleluia, e eu falei: Senhor, desde quando eu te aceitei, ou como eu costumo dizer, quando o Senhor me encontrou, porque Deus não trabalhava na minha vida, mesmo sem eu o conhecer. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia essa palavra, eu não conhecia esse amor, eu não conhecia essa presença, eu não conhecia esse poder glorioso. Então eu vivia na escuridão, vivia no mundo de trevas, vivia na escuridão, até que a presença do Senhor abriu então os meus olhos, e eu pude enxergar, assim como Deus fez na tua vida, abriu os teus olhos espirituais, e hoje você consegue compreender, consegue entender o que é a presença de Deus, o que é estar na casa do Senhor, o que é vivenciar o amor de Deus, o que é ter um coração convertido na presença de Deus. Você consegue perceber quando o Senhor começa a nos limpar, quando o Senhor começa a nos lavar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Ele começa a requerer algo de nós, porque Deus sempre requer algo de nós, aleluia. Porque para estarmos, irmãos, na casa do Senhor, não basta tão somente como já foi falado: olha, eu vim por vir nessa noite. Não, você está aqui nessa noite porque Deus tem um propósito na tua vida. Você está aqui nessa noite porque Deus quer falar contigo. Você está aqui nessa noite porque Deus quer revelar algo através do Espírito Santo de Deus para você. E Ele já está revelando, e Ele já está falando. Porque Deus, quando Ele começa a falar conosco, irmãos, nós começamos a sentir o nosso coração mais sensível. É um mover diferente, como foi falado. Quem está percebendo um ponto diferente nessa noite, irmãos? Porque eu estou percebendo isso. Não está diferente, irmãos? Tem algo diferente acontecendo aí? Sabe o que é? É a presença do Espírito Santo de Deus. Presença gloriosa, presença poderosa. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Quando o Espírito Santo do Senhor, Ele vem até nós. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, que lava, que purifica, que transforma vidas, que regenera, que fortalece, que coloca de pé. Louvado seja Deus, que nos faz sensível, que nos faz reconhecer o nosso erro, que nos faz nos arrepender e reconhecermos que somos dependentes de Cristo, que precisamos desse amor, que precisamos dessa presença, que precisamos reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Sem essa presença gloriosa não somos nada. Nós estamos hoje, eu vou deixar a palavra, irmãos, mas eu quero deixar Deus falar da maneira que Ele quer. Nós estamos, irmãos, num mundo de trevas, densas trevas, aonde coisas terríveis estão acontecendo, coisas malignas, coisas diabólicas estão acontecendo perto de nós, muitas vezes. E nós precisamos cada vez mais abrir o nosso coração para o Espírito Santo de Deus
nossos olhos e nos fazer enxergar aonde, Senhor, eu preciso andar, aonde eu tenho que andar, Senhor. Aonde, Senhor, me guia, Senhor, me orienta, me ajuda, me fortalece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você nessa noite que o Espírito Santo do Senhor, ele já está trabalhando na sua vida. Ele está agindo na sua vida de uma forma sobrenatural. Louvado seja Deus. E revelando para você qual é a vontade dele, qual é o propósito dele, o que você precisa fazer, aonde você precisa ir, o que você precisa falar. Louvado seja Deus. Quantas e quantas vezes nós precisamos de uma resposta? E se nós formos andar pelo nosso pensamento, irmãos, pela nossa cabeça, nós não chegaremos a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Mas quando nós começamos a orar e pedir uma orientação do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, nós somos guiados verdadeiramente em toda a verdade, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre uma das funções do Espírito Santo de Deus, que é nascer de novo. Repita comigo: nascer de novo. Nascer de novo. Repita mais uma vez: nascer de novo. Nascer de novo. Louvado seja Deus. É uma da função do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos, irmãos, nascer de novo. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 3. Para nós ganharmos tempo, nós vamos ler a partir do versículo 3. João capítulo 3, versículo 3 em diante. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, aleluia. João capítulo 3, versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler, vamos ganharmos tempo. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Vamos parar um pouquinho aqui. O que eu acho, irmãos, glorioso, os irmãos sabem disso, eu acho glorioso a forma que Jesus sempre revelava a vontade dele. Eu acho maravilhoso isso, porque Jesus muitas e muitas vezes ele fala conosco, mas nós não conseguimos entender. Muita gente não consegue perceber, pastor, a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender. E Jesus, com toda a sua paciência, com toda a sua mansidão, ele ia e esclarecia, porque a vontade do Senhor é esclarecer. Não é do agrado do Senhor que nós sejamos enganados, sem entender nada, sem perceber nada. Não, o Senhor ele quer se revelar a nós a cada dia e a cada momento. Irmãos, perceba isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo sempre se revela a nós. A gente muitas vezes não consegue entender, não conseguimos perceber o Senhor falando, quando começamos a questionar, e o Senhor, com toda a sua paciência, ele vem e mais uma vez ele repete, mais uma vez ele começa a soprar no nosso ouvido, até que possamos então perceber que o Senhor está falando conosco. Nicodemos aqui não entendeu, ele não entendeu, tanto que a pergunta é: mas como pode um homem sendo velho nascer novamente? Olha a resposta de Jesus aqui. Versículo 5: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Interessante nessa passagem que o Senhor falou: quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito,
noite, não verá o reino de Deus. É a palavra que está dizendo, não entrará no reino de Deus. Às vezes podemos falar assim, mas eu tenho 5 anos de ministério, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus. Certamente já nasci de novo, porque eu já conheço a palavra de Deus, já conheço a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas o Senhor está falando, irmãos, de um nascimento, aleluia, de um novo nascimento, na presença dEle, na presença do Espírito Santo do Senhor. Quando nós nascemos no Senhor, ou nascemos novamente através do Espírito Santo de Deus, nós deixamos o velho homem, nós deixamos a velha mulher, nós deixamos a velha natureza, louvado seja Deus, e andamos na direção do Espírito Santo do Senhor. Porque muitas e muitas vezes, irmãos, anda alguma coisa. Eu posso falar essa noite que, como uma capa, quer nos cobrir, quer nos esconder, e não quer de forma nenhuma sair e se afastar. Aí vem a palavra de Deus: se não nascer de novo da água e do Espírito, é a palavra do Senhor que está dizendo, não entrará no reino dos céus. Não entrará. Jesus afirma aqui, Ele não fala, talvez, é possível, não. Se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Nós precisamos, como servos do Senhor, como servos de Deus, quando eu comecei a dizer que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo do Senhor, a presença de Deus, não é só quando estamos na igreja, não é só quando estamos na casa do Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, em nossos afazeres diários. Precisamos nascer de novo. Nascer de novo é ter um encontro verdadeiro, irmãos, e fiel com Deus. É ter um encontro glorioso com o Senhor. É saber vivenciar o poder de Deus. É saber perceber, o Espírito Santo do Senhor está falando comigo. Eu preciso deixar o meu eu preciso deixar o meu faço, o aconteço, sou. Porque a bem da verdade, irmãos, não somos nada sem essa presença gloriosa em nossa vida. Sem essa presença que nos revela a cada momento a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Porque o que eu tenho percebido, irmãos, é que há um grande mover do Espírito Santo do Senhor nas igrejas. Na igreja, eu, você, há um grande trabalhar, há um grande sobrenatural, há um grande mover. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa não percebe. Ficamos desapercebidos. Parece que não está acontecendo nada, parece que não tem mover nenhum, parece que não tem unção nenhuma, parece que não tem poder algum. Mas há uma presença sobrenatural que está no meio de nós. Louvado seja Deus, nos lavando a cada momento, nos purificando a cada momento, nos orientando a cada momento, nos revelando a cada momento. Porque esse é o papel do Espírito Santo do Senhor. Quando a gente fala, irmãos, olha, nós precisamos nos purificar na presença de Deus. Nós precisamos nos lavar na presença do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor. Mais do que isso, precisamos nascer de novo. Nascer de novo, igreja. Nascer para Cristo. Porque se continuarmos lendo aqui a passagem, a palavra de Deus, versículo 6 fala assim, olha, o que é nascido da carne é o quê? É carne. O que é nascido da carne é carne. Se inclina para as coisas da carne, tem o prazer da carne. É a palavra que está dizendo. Mas aquele que é nascido do Espírito, o que é nascido no Espírito é Espírito. Nós precisamos nos atentar cada dia mais, irmãos, para a palavra de Deus. Perceber que o Senhor tem nos renovado. Perceber que estamos vivendo um dia de renovação na face da terra para o povo de Deus. Porque o Senhor está preparando uma igreja pura, uma igreja santificada, uma igreja zelosa. Eu me lembrei da passagem hoje, lendo a Bíblia, lembrei quando o apóstolo ministrou
Uma palavra que despertou meu coração. Louvado seja Deus. E ainda está aqui, ó, atendo. Porque é uma palavra de despertamento para nós. Precisamos vigiar em cada momento. Precisamos, irmão, sempre abrir o nosso coração e falar: Senhor, aonde eu tenho errado? Senhor, é do teu agrado, Senhor, o caminho que eu tenho andado? É do teu agrado, Senhor, as minhas palavras? Louvado seja Deus. Precisamos, irmãos, a cada momento. Parece, irmãos, uma coisa repetitiva, mas se é a vontade do Senhor nos despertar para uma grande obra, se é a vontade do Senhor nos despertar para nos levar para o céu, é o que diz a palavra nessa noite. Porque o que não é nascido, irmãos, do Espírito, louvado seja Deus, da água do Espírito, não verá o reino de Deus. Está dizendo a palavra do Senhor, não entrará. Deus. Quem tem o costume de visitar outros ministérios, eu falo não por ir, mas a minha sogra que frequenta o meu lar, geralmente a gente sente e começa a falar da palavra, irmãos, é algo tremendo, é algo sobrenatural. O que eu tenho escutado aqui, a minha sogra tem escutado no ministério dela, é algo tremendo, irmãos. E o que é isso? É a voz do Espírito Santo de Deus que está despertando a sua igreja. Se você não ouvir aqui, você vai ouvir em outro lugar, mas você vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir o despertamento do Senhor, porque Deus está despertando a sua igreja. Parece uma coisa chata, mas de novo, é a vontade do Senhor, amados. Glorifique a Deus por isso, exalte ao Senhor por isso, porque é tempo de despertamento, é tempo de renovo, é tempo, irmãos, de olharmos para a nossa vida, nos examinar, não examinar o nosso irmão, mas olha meu irmão, olha minha irmã, olha, mas e eu? E você, amados? Fale para você mesmo nessa noite, pergunte para você mesmo nessa noite: como está a sua vida com Deus? Temos ouvido a voz do Espírito Santo do Senhor? Ou na nossa correria, na nossa tribulação no dia a dia, eu não tenho tempo para nada, Senhor, me faltou tempo para isso, para aquilo outro, e eu não consegui perceber, mas o Senhor está falando comigo, Ele continua falando com a sua igreja, aleluia, e Ele vai continuar falando com a sua igreja, irmãos, e isso é algo glorioso, porque o Senhor está nos preparando para herdarmos o reino de Deus, para herdarmos o reino dos céus. E como diz a palavra do Senhor, irmãos, não é de qualquer maneira, não é com bagagem que vamos subir, não é com capa que vamos subir, mas que possamos, em nome do Senhor Jesus, tirar tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Deus, de se aproximar do Senhor e de perceber a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantas e quantas vezes, irmãos, ficamos cegos. Às vezes vem o nervoso, vem a preocupação, como eu vou conquistar isso e aquilo outro, mas o Senhor está falando, e Ele fala de uma forma gloriosa, irmãos. Ele sopra em nosso ouvido, Ele sopra, e o nosso coração começa a abalar, nosso coração começa a bater mais forte. Quem sabe que é assim? Quando o Senhor fala conosco, irmãos, não é dessa maneira? Porque comigo é assim, o coração fica acelerado, começa a acelerar o coração. É a voz do Espírito Santo de Deus. Nicodemos não entendeu. Mas como assim nascer de novo? O homem velho entrar novamente na barriga da mãe. E o Senhor, com toda a paciência, explicou, revelou, como Ele está se revelando para você nessa noite, como Ele está falando com você nessa noite, com toda a paciência, aleluia, louvado seja Deus, porque eu quero dizer uma coisa para você nessa noite da parte do Senhor. Independente, irmãos, do nosso estado físico, independente da nossa correria, da nossa preocupação, dos nossos afazeres, independente se estamos bem, se não estamos bem, o Senhor, Ele vai continuar falando conosco, até que possamos perceber a sua presença, aleluia, porque é plano de Deus, é plano de Deus que haja salvação, é plano de Deus que haja renovo, louvado seja Deus, é plano do Senhor que haja despertamento no meio da congregação, no ministério, é plano do Senhor, até que possamos perceber
querer. Eu quero. Eu não quero. Queira nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque coisa gloriosa, irmãos, é quando nós começamos a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Quando nós começamos a pedir: Senhor, me enche, Senhor, me renova, Senhor, trabalha na minha vida, Senhor, abre meus olhos, Senhor, coloca a tua palavra na minha boca. Senhor, eu não quero falar essa noite, eu quero que o Senhor fale. Eu quero que o Senhor revele, Senhor, qual é a tua vontade, Senhor. O que tu queres que eu faça, Senhor? Dê lugar, queridos, ao Espírito Santo de Deus. Pergunte para Ele nessa noite. Pergunte para Ele, porque Ele está no meio de nós. Ele está passeando no meio de nós. Louvado seja Deus. Pergunte para Ele: Senhor, o que tu queres que eu faça? Me ajuda, Senhor. Fale com Ele nessa noite, irmãos. Fale. Sinta a presença dEle. Louvado seja Deus. A palavra está falando conosco nessa noite, comigo nessa noite. Não adianta eu subir aqui nesse altar e falar: olha, você precisa nascer de novo. Mas a minha boca nessa noite fala para o meu ouvido também. Se eu não nascer na água, se eu não nascer do Espírito, como está dizendo a palavra do Senhor, eu também não vou ver, irmãos. Eu vou entrar no reino de Deus. Precisamos nascer de novo, queridos. Nascer. Independente do tempo que você serve a Deus, independente do seu ministério, do seu cargo, independente do seu chamado, louvado seja Deus. Independente disso, nascer de novo, nascer no Espírito, deixar Deus fluir, deixar Deus se mover em nossa vida. Louvado seja Deus, que não viva mais eu, que o Senhor viva em nós. Essa é a vontade do Senhor, irmãos, esquecer de tudo. Eu não quero nem saber, eu quero estar na presença de Deus. Eu não quero nem saber, eu quero glorificar a esse Deus. Eu não quero nem saber do problema de conta, de como vai ser resolvido, como não vai ser resolvido. Eu quero glorificar o nome santo do Senhor. Porque quando começamos, irmãos, a dar lugar para Deus, é algo tremendo, irmãos. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Há um avivamento na igreja, há um despertamento na igreja. Mas eu preciso perceber esse despertamento. Eu preciso perceber esse avivamento. Louvado seja Deus. A qual o Espírito Santo do Senhor, Ele vem agindo, regenerando, lavando, limpando, purificando, transformando. Aleluia, louvado seja Deus. Eu lendo hoje, irmãos, essa palavra, eu pensei na minha vida. Eu pensei na minha vida, irmãos, de como eu era, aonde eu estava. Aonde eu estava. E Jesus foi lá, irmãos, e me alcançou. E o Espírito Santo do Senhor, irmãos, me lavou, tirou toda a enfermidade, todas as chagas, todas as doenças que eu tinha. Você não sabe. Ódio, ira, raiva, rancor. Era uma velha Vera, pessoa cheia de ódio, pensava só em acabar com a vida e de tirar a vida também de uma outra pessoa. Mas a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus me alcançou. Louvado seja Deus. Me alcançou, irmãos. E eu lendo essa palavra, eu comecei a pensar na minha vida, pensar em mim. E eu comecei a glorificar a Deus, irmãos, a exaltar ao Senhor. Eu falei: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque muitas e muitas vezes, irmãos, em meio a fraquezas, que muitas vezes nos sobrevêm, o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me fortalecido. E desde quando, irmãos, o Senhor me aceitou, eu falo assim, e eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, levantei a minha mão aceitando. Nunca mais, irmãos, eu larguei desse Deus. Nunca mais, irmãos, eu larguei desse Deus. Porque é bom demais servir ao Senhor. É bom demais glorificar a Deus. Uma pessoa, irmão, sem a presença do Espírito Santo do Senhor é triste. Uma pessoa que não tem um encontro com Deus é triste, irmãos. Uma pessoa sem expectativa de vida. Uma pessoa, irmãos, olha, amargurada, com ódio, com rancor. É terrível, irmãos, é terrível.
de poder ser sensível ao Espírito Santo de Deus, de poder ouvir a voz do Senhor, de poder reconhecer a sua dependência, de poder reconhecer que nós precisamos dele. Aleluia! E como diz a palavra do Senhor, que eu e que você, que nós, meu irmão, minha irmã, possamos nascer de novo. Possamos nascer de novo, como diz a palavra do Senhor. Se você não está entendendo, o Espírito Santo do Senhor, Ele há de te revelar. Ele vai esclarecer no teu coração, para que você possa, meu querido, minha querida, entrar no reino de Deus. Porque o que está preparado para você, amados, o que tem preparado para mim, louvado seja o nome santo do Senhor, é algo sobrenatural, irmãos. É muito grande, irmãos. Porque será tanta prova? Porque tantas frustrações acontecem? Porque tantas discórdias? Porque tanta coisa acontece, irmãos? Para que você perca o foco. Não perca o foco nessa noite, meu amado. Não perca o foco, minha irmã. Entre na presença do Senhor. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Fale com Ele. Assim como você conversa com a pessoa, porque Ele é uma pessoa e está no meio de nós. Converse com Ele. Peça para que Ele te oriente, para que Ele te ajude. Louvado seja Deus. A você trilhar esse caminho, irmãos, glorioso. Glorioso. Porque coisa linda, irmãos, é estar na presença de Deus. Abandone tudo aquilo que você sabe que tem desagradado a Deus, tem desagradado ao Senhor. Tire essa capa, jogue essa capa fora em nome do Senhor Jesus nessa noite, e entre, mergulhe nas asas do Espírito Santo, porque Ele quer te usar, Ele quer trabalhar contigo. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele quer fazer de você um canal de bênção. E mais do que isso, irmãos, Ele quer te levar para o reino dos céus, reino de Deus. Fique de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Deus tem prazer, irmãos, em revelar a sua vontade. Deus tem prazer em falar conosco a cada momento, aleluia, a cada segundo. Essa é a vontade do Senhor. Deus colocou essa palavra hoje no meu coração, que você possa tomar posse em nome do Senhor Jesus. E deixar o Senhor agir, irmãos, na sua vida. Deixar o Senhor agir na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus trabalhar contigo, irmão. Ô irmão, deixa Deus trabalhar contigo, aleluia. Irmão, em nome do Senhor Jesus, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Glorifique a Ele nessa noite, aleluia. Olha, peça ao Senhor, Senhor, abra meus ouvidos espirituais, Senhor, abra, porque eu quero ouvir. Quando o Espírito Santo soprar no meu ouvido, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero perceber o que Ele quer falar para mim, o que Ele quer falar conosco. Eu quero perceber isso. E como está dizendo o Senhor a tua palavra nessa noite, Senhor, me faça nascer de novo. Me faça nascer de novo, Senhor, na água. Como Jesus falou em sua palavra, eu sou a água viva. Eu sou a água viva. Quem beber essa água nunca terá sede. Louvado seja Deus. Nunca terá sede. Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo do Senhor, que está no meio de nós nessa noite, venha te abraçar nessa noite. Venha soprar no teu ouvido nessa noite. Venha realizar a grande obra da parte de Deus na tua vida nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor, Ele venha te lavar nessa noite. Ele venha te purificar nessa noite. Ele venha te regenerar nessa noite. Ele venha te instruir nessa noite. Ele venha te guiar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nessa noite, Ele venha mover com a tua vida. Ele venha abrir os teus olhos, para de maneira que você possa enxergar, de maneira que
Perceba o agir do Espírito Santo de Deus. Porque quando Ele passar perto de você, não esteja desapercebido. Você vai sentir algo diferente aí. Não é normal, irmãos. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural, meu amado. É algo sobrenatural, minha amada. Ele está soprando no teu ouvido, te preparando para uma grande obra. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, irmãos, aproveite para louvar ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero nascer de novo, Senhor. Nascer água, nascer do Espírito, Senhor. Se eu não nasci ainda, Senhor, me faça nascer de novo, Jesus. Me faça nascer de novo, Senhor. Eu já conhecia. Louvado seja Deus. Que Jesus morreu. Glorifique a Deus, irmãos, aproveite. Aproveite para louvar o Senhor. Arabaçuia, aleluia. Agradecido, aleluia. Exaltado seja o Senhor. Nos faça nascer de novo, Senhor. Nos faça nascer de novo, Senhor. Independente, ó Pai querido, do nosso estado, da nossa dureza de coração, Senhor. Nos faça, Pai querido, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Apagar este passado triste.